Olá, boa tarde. Quinta-feira, dia 4 de julho, NT Sul no ar com as principais notícias do dia para você. Mobilização traz agricultores de todo o Rio Grande do Sul para Cachoeira. O evento no ginásio da FENARROZ começou de manhã. O objetivo é formalizar uma proposta de recuperação da agricultura duramente afetada pela enchente. Na verdade, todo mundo precisa de uma renegociação, talvez uma anistia, uma securitização. A gente sempre prega que é um movimento pacífico, sem bandeira, nossa bandeira é o Rio Grande do Sul, torcer pelo água, reerguer o Rio Grande do Sul de novo. O governo federal anunciou ontem investimentos de mais de 485 bilhões de reais no Plano Safra. Para tentar reverter os efeitos das enchentes no estado, produtores de arroz vão ter estímulo nas taxas de custeio. Reduzir o desperdício alimentar pela metade evitaria que até 153 milhões de pessoas sofressem de fome. A constatação é da Organização das Nações Unidas para a Alimentação. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul segue atuando na busca das 30 pessoas que continuam desaparecidas desde a enchente de maio. A Lena Caetano conversou com o Major Gustavo Locke sobre as estratégias do trabalho que não tem data para encerrar. Hoje o assunto do quadro Dia de Terapia é separação. Nós vamos entender que existem passos para superar o fim de um relacionamento. A gente fala ainda de uma obra que deveria ter começado na última segunda-feira aqui em Cachoeira do Sul. O cronograma inicial prevê o início das obras exatamente nesse local, aqui na Conde de Porto Alegre, junto à Ponte do Amorim, com trabalho de drenagem fluvial e também terraplanagem. E você de casa, quer participar com a gente? O NT Sul faz aqui diariamente uma grande troca de informações e a sua notícia é sempre muito bem-vinda. O WhatsApp é o 51997697129, número que está na telinha. Você pode enviar um áudio, pode mandar uma foto, um vídeo ou texto e a gente mostra. Nossas lives também estão no ar e você pode mandar a sua participação em facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação afirmou esta semana que reduzir o desperdício alimentar pela metade evitaria que até 153 milhões de pessoas sofressem de fome. Reduzir o desperdício alimentar pela metade evitaria que até 153 milhões de pessoas sofressem de fome, ao mesmo tempo que diminuiria em 4% as emissões de gases do efeito estufa. A constatação foi divulgada nesta terça-feira pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Segundo o relatório sobre as perspectivas do setor agrícola até 2033, esta meta é considerada extremamente ambiciosa e exigiria mudanças profundas, tanto por parte dos consumidores como dos produtores. A FAO calcula que quase 1/3 dos alimentos destinados ao consumo humano são perdidos ou desperdiçados. Isso representa um grande subaproveitamento de recursos como sementes, fertilizantes, água e energia. Também reflete em emissões de gases evitáveis que contribuem para o aquecimento global. Nos países em desenvolvimento, os agricultores não dispõem de instalações adequadas para conservar suas colheitas em bom estado. Em outras nações, o consumo excessivo gera toneladas de alimentos desperdiçados. As frutas e os legumes são mais da metade das perdas e desperdícios devido à sua natureza perecível e ao curto prazo de validade. O relatório diz que reduzir o desperdício alimentar poderia aumentar significativamente a oferta de alimentos em todo o mundo, porque mais produtos estariam disponíveis e os preços cairiam. E você que nos acompanha, o que você acha que poderia ser feito justamente para evitar esse desperdício de alimentos? Ao passo que a gente tem tanta gente passando fome, tem tanto alimento que vai literalmente para o lixo, né? O que você acha que poderia ser feito? Seja pela indústria como um todo, pela agricultura, por nós individualmente? Manda aí a sua opinião nos nossos
canais de interatividade, especialmente no nosso WhatsApp, o 51997697129. Daqui a pouquinho já vamos ouvir a nossa audiência e colocar na telinha aqui os recados que já estão chegando. E amanhã tem mais uma entrega de kits de alimentação, higiene e limpeza para as famílias que foram atingidas pela enchente do rio Jacuí. A Secretaria de Inclusão Social de Cachoeira do Sul informou que os kits vão ser distribuídos no ginásio Derlizão, da 1h30 às 5h30 da tarde. Para retirar é necessário apresentar um documento de identificação. Vão ser beneficiadas 190 famílias, que são as primeiras cadastradas na Defesa Civil, aquelas que receberam as doações lá nos primeiros dias do mês de maio ou que não retiraram as cestas básicas nenhuma vez. No site da Prefeitura é possível conferir a listagem com os nomes de todas as pessoas que podem retirar os kits amanhã. A chegada de uma massa de ar polar deve derrubar as temperaturas nos próximos dias aqui no Rio Grande do Sul. E nessa época do ano, quem sofre com doenças respiratórias precisa redobrar os cuidados. Na Santa Casa de Porto Alegre, o Centro de Asma Grave é uma referência para o tratamento da doença. Lá é possível fazer testes, diagnósticos e exames, além de acessar novos tratamentos, como os imunobiológicos. Asmática desde criança, há alguns anos, a Clarice tomou um grande susto. Em 98, eu tive uma crise muito forte, eu tive 3 paradas cardíacas. Fui para a UTI, fiquei uns 15, 20 dias internada, entubada e desacordada. E depois passou tudo. E depois de uns anos, assim, apareceu esse remédio que o doutor me deu, a possibilidade de fazer o tratamento. E eu estou fazendo desde 2011. O tratamento que ela faz mensalmente no Centro de Asma Grave, no Pavilhão Pereira Filho, utiliza os chamados imunobiológicos. Aqui nós tratamos aqueles pacientes com asma mais severa que não estão bem controlados com o seu tratamento habitual. Temos tratamentos pelo SUS e também para convênios e privados. Nós temos disponibilizados 5 imunobiológicos, que são tratamentos de alta qualificação. Então a pessoa não fica sem tratamento e pode ter uma vida praticamente normal, sem crises, com uma qualidade de vida ótima. O novo equipamento que chegou em fevereiro faz a medição da capacidade inspiratória e expiratória. Agora enche o pulmão, vai largando aos poucos, devagar. Rose descobriu que tem asma aos 40 anos. Falta de ar, peito pesado e um chio, né? Começou. Não acreditei, porque eu nunca tive histórico de asma na família. E aí ele começou, né, a me medicar. E até hoje eu continuo usando a medicação. A asma é uma doença comum e afeta 20 milhões de pessoas em todo o país, de acordo com o DataSUS. Nessa época, o ar mais frio sensibiliza os brônquios. Além disso, a convivência em ambientes mais fechados facilita as infecções virais, o que pode provocar crises mais agudas. A asma é uma doença inflamatória. Os brônquios, que são aqueles canais que levam o ar para dentro do pulmão, eles sofrem estreitamento. Com isso vai ter dificuldade para o ar entrar e sair e a pessoa apresenta sintomas como tosse, chiado, falta de ar. Essa época do ano, onde aumenta a umidade, o frio, as inversões climáticas, isso afeta muito o sistema respiratório. Então você que tem qualquer doença respiratória, asma, bronquite, enfisema, tem que redobrar os cuidados, fazer seu tratamento de maneira bem precisa para evitar crises e internações. A prevenção é essencial. Estar com a vacinação da gripe em dia, sair bem agasalhado e utilizar máscara para cobrir o nariz e a boca ao sair ao ar livre é recomendado. Me cuido extra, sempre me cuido muito com estar protegida do frio, né? Não saio em horários assim muito frio à noite, tá? Me protejo bastante porque já passei por um quadro bem difícil, né? Período complicado, não é, para as doenças respiratórias. E agora a gente fala de uma obra que deveria ter começado na última segunda-feira, aqui em Cachoeira do Sul. As intervenções para o capeamento asfáltico nas ruas Conde de Porto Alegre e Moron, sob a responsabilidade da empresa de Treve Engenharia, só devem iniciar nos próximos dias. É que a empresa de Santa Cruz do Sul ainda está deslocando o maquinário que vai fazer esse trabalho. Ontem, durante o NT Sul, um telespectador questionou o atraso e a resposta da prefeitura foi que a empresa vencedora já estava trabalhando.
Uma das obras mais aguardadas pela comunidade de Cachoeira do Sul está em atraso. O alerta foi do telespectador Renato Moraes, que encaminhou essa mensagem durante o NT Sul de ontem. Temos mais uma mensagem aqui, um questionamento. O Renato está perguntando o seguinte: cadê a obra de asfalto da Rua Moron e Conde de Porto Alegre, que ia começar dia 1º de julho? Renato, obrigado pela tua participação. Pois é, essa foi a promessa feita, né? Que dia 1º de julho a obra iria começar. O questionamento foi enviado para a secretária de Planejamento, Vanessa Chazer, que respondeu dizendo que a empresa vencedora já estava em campo trabalhando. Inclusive, a matéria publicada no site da Prefeitura no dia 19 de junho destaca que o capeamento asfáltico começa em 1º de julho. O cronograma inicial prevê o início das obras exatamente nesse local, aqui na Conde de Porto Alegre, junto à Ponte do Amorim, com trabalho de drenagem fluvial e também terraplanagem. A gente veio conferir na tarde desta quarta-feira esse início de intervenções. E, diferentemente do que informou a secretária de Planejamento, Vanessa Chazer, as obras não estão ocorrendo, pelo menos nesta quarta-feira. 2 placas foram colocadas no trecho e uma escavadeira está parada no DVS e outras máquinas devem chegar. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, isso já é considerado um início de obra e que esse movimento não é visível para a população, mas tecnicamente é considerado início. O valor do capeamento asfáltico ultrapassa os R$ 3.200.000. O pagamento será através de financiamento junto ao Badesul e o prazo de execução da obra será de 5 meses. O recapeamento acontecerá na Rua Moron, no trecho que vai até a frente da Pradozem, até a Rua Conde de Porto Alegre, prosseguindo até a Ponte do Amorim, totalizando uma extensão de 1,750 km. Além do asfalto, vão ser colocadas caixas coletoras de água, novos canos em alguns trechos, lombadas, sinalização e faixas de pedestres. Começa hoje e vai até o final de semana mais uma edição da Semana do Descarte, realizada pela Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul. Nesses 3 dias, quem tiver material reciclável em casa ou itens que não usa mais, pode fazer o descarte de forma correta. Mas, Daniel, o que pode ser descartado? Então, atenção, você pode levar pneus, móveis, fogão, geladeira, máquina de lavar roupa, vidros, garrafas, material reciclável e também aparelhos eletrônicos de todo tipo, como monitor de televisão e liquidificador. A entrega deve ser feita no prédio que fica na curva da Rua Davi Barcelos, número 270. Então, atenção para o horário de atendimento para a entrega desses materiais que já não funcionam mais. Das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 até as 5h30 da tarde. O governo federal anunciou ontem o Plano Safra 2024-2025 para a agricultura familiar e empresarial. Os financiamentos para pequenos, médios e grandes produtores chegam este ano com valor total 9% superior ao ofertado na safra anterior. Com incentivos para a produção ambientalmente sustentável e buscando fortalecer a agricultura familiar, o governo federal publicou na edição do Diário Oficial desta quinta-feira decretos oficializando as medidas anunciadas na quarta no lançamento do Plano Safra 2024-2025. Um dos decretos publicados institui o Coopera Mais Brasil, programa que tem por objetivo apoiar e fortalecer o cooperativismo, associativismo e empreendimentos solidários da agricultura familiar, além de apoiar a produção e a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Outro decreto tem como foco a ampliação de 15 para 30 mil reais do limite de aquisição de produtos de agricultores familiares no âmbito do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade de compra direta em situações emergenciais. Como nos 2 anos anteriores, o Safra seguirá incentivando boas práticas, garantindo redução na taxa de juros de custeio a produtores rurais que já estão com o cadastro ambiental rural analisado e que adotam práticas sustentáveis em suas propriedades.
E o governo federal anunciou também mais de 400 bilhões de reais em crédito rural para auxiliar as atividades de médios e grandes produtores. Os juros vão ficar entre 7% e 12%, com as taxas mais reduzidas para agricultores que adotarem boas práticas na produção. E essas linhas de financiamento somam mais de 108 bilhões de reais em letra de crédito do agronegócio. Além disso, serão destinados 11 bilhões para o seguro rural a produtores do Rio Grande do Sul, que estão entre os mais atingidos pelas enchentes. Veja agora o que o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, falou sobre o novo plano. 404 bilhões de reais, 590 milhões. 40% mais que os dois planos safras anteriores. Os recursos ordinários para o seguro rural do Rio Grande do Sul eram da ordem de 134,4 milhões de reais. Cresceram 17% e foi para 154,4 milhões de reais. E recursos extraordinários, mais 210 milhões de reais, perfazendo 368,3 milhões. O que significa isso? De 12 mil para 26 mil produtores cobertos por seguro rural no Rio Grande do Sul. De 669 mil para 1.200.000 hectares cobertos por seguro. De 5,5 bilhões para 11 bilhões de reais em seguros. E agricultores de todo o estado estão em Cachoeira do Sul para o manifesto em apoio ao agro gaúcho. A mobilização iniciou pela manhã no ginásio da FENARROZ e segue durante a tarde. O objetivo é formalizar uma proposta de recuperação da agricultura duramente afetada pela enchente. Milhares de agricultores gaúchos e entidades do agro se uniram para um grande evento em Cachoeira do Sul. O SOS Agro RS é um movimento em defesa da agricultura gaúcha, severamente afetada pela enchente histórica de maio. Lotado, o ginásio da FENARROZ é o palco de várias discussões que devem nortear a reconstrução do setor. Todos os apontamentos vão ser levados ao governo federal. O agricultor e influente nas redes sociais, Fábio Eckert, foi um dos produtores que iniciou esse movimento em apoio à agricultura no estado. O movimento começou pequeno, entre alguns organizadores que perderam praticamente tudo que tinha, a gente à procura de socorro. A gente foi conversando com outros produtores, foi vendo que a cadeia estava toda na mesma situação, né? O agro sofreu muito esse ano com essas enchentes, como vocês sabem. A gente começou a juntar o que um precisava e o que o outro precisava e, na verdade, todo mundo precisa de uma renegociação, talvez uma anistia, uma securitização. Foi surgindo a ideia, a gente foi divulgando, foi convidando o pessoal para esse movimento. A gente sempre prega que é um movimento pacífico, sem bandeira, nossa bandeira Rio Grande do Sul, torcer pelo agro para reerguer o Rio Grande do Sul de novo. Então, hoje vai ser discutido com vários órgãos, FETAG, Federação, todos, o que vai ser feito, qual é a melhor medida para os produtores, né? Eles são parceiros junto com a gente tentar chegar num objetivo que possa ajudar toda essa turma aí a se levantar e erguer esse nosso estado de novo. A Marione e o Nélio vieram de Canguçu para prestigiar o evento e a cadeia produtiva. Eles recordam que a agricultura sofre há anos em função do clima e aguardam um retorno positivo. A gente vem lá da cidade de Canguçu para ver em busca de alguma ajuda, né? Porque a gente perdeu bastante. Lá não foi tanto, mas perdemos também com a chuva, mas enchentes assim não tanto quanto para cá, não. O que a gente veio pedir aqui que os nossos governantes se disponibilizam para atender o nosso recado. Bom, nós viemos para ajudar o povo daqui também, que a gente viu bastante estrago, bastante perda em maquinário. Já fui produtor de soja no ano passado, que a gente lá teve muito prejuízo por causa da seca no ano passado, que prejudicou bastante aqui o estado. E agora a gente veio de lá para acompanhar aqui, para dar um apoio para os produtores daqui, que não é fácil. Não é fácil o cara ter as coisas e do nada o cara vê tudo perdido. Todas as pessoas que estão aqui merecem os parabéns, porque até agora o Rio Grande apresentou tristeza, porque teve assolado pelas intempéries, todo mundo de uma maior ou menor quantidade sofreu as consequências disso. E hoje nós estamos vendo o renascer desse Rio Grande.
A principal notícia da manhã desta quinta-feira que circula aqui no ginásio da FenaArroz é o anúncio do Plano Safra 2024-2025, feito pelo governo federal. O investimento na agricultura de mais de 400 bilhões de reais. No entanto, a situação da safra 23-24 ainda precisa ser resolvida, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, segundo os agricultores e também entidades. Então o governo tem que atuar. Ontem foi lançado o Plano Safra. O Plano Safra do Pronaf, da agricultura familiar, bom. O Plano Safra, o Pronamp, muito ruim, né? Entendemos que ele é ruim. As mesmas regras do ano passado, juro alto, né, juro de 8%, entre o juro do Pronaf e o juro do Pronamp tem um distanciamento muito grande, mas o pior é o Proagro. O Proagro chega no Pronamp aí, em algumas regiões, 21%. 21% mais 8 são 29%. Não tem produtor que vai aguentar pagar isso. Então vai cair no seguro rural. Né? Seguro rural a gente não sabe nem ainda se vai ter recurso suficiente para atender as demandas. Então são questões que a gente precisa trabalhar. Mas para esse Plano Safra chegar lá no produtor, nós vamos precisar o quê? Nós vamos precisar resolver o problema das dívidas. E é isso que esses produtores estão focados aqui hoje. Nós não vamos mudar o Plano Safra, mas nós precisamos resolver o problema das dívidas até 14 de agosto para que esses produtores possam acessar os novos recursos. O Plano Safra é uma carta de intenções. A gente não sabe se tem verba para isso. Vai aumentar a questão de recursos livres com juros muito altos, inadequados para o setor agropecuário brasileiro. Então o anúncio ele foi decepcionante do Plano Safra e a gente vai ter que ver nessa questão toda do endividamento e dos prejuízos do Rio Grande do Sul outras medidas fora o Plano Safra que possam manter o nosso pessoal ainda na atividade produtiva. Eles estão disponibilizando dinheiro para a próxima safra, mas e a safra passada faz o quê? Então a gente não pode pensar nem tirar dinheiro para a próxima safra sem saber o que vai ser feito da safra que passou, né? Então primeiro a gente tem que resolver o passado para depois para frente, que a gente não pode ficar inadimplente um ano pensando no próximo. Então primeiro a gente tem que resolver a safra que passou, que foi uma tragédia, para depois pensar o que vai ser feito na próxima. O evento prossegue durante a tarde no ginásio da FenaArroz. A expectativa é formalizar uma proposta real e encaminhar todos esses desejos ao governo federal. As demandas são muitas, né? E agora nós queremos repercutir os principais fatos do dia com você que nos acompanha. Aliás, você pode também contar aí a sua informação, a sua notícia. Nem tudo a gente está atento, é impossível, né? A emissora cobrir todos os acontecimentos. Então, o seu olhar atento para aquilo que acontece onde você está, na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, manda pra gente no WhatsApp 51997697129. E muito do que chega pra gente aqui por parte da nossa audiência vai virando reportagem também na sequência. Então vamos ver mensagens aqui. A Natália da Fontoura Eide dizendo aqui o seguinte: Estrada do Barro Vermelho está nessas condições. A gente vai ver na sequência aqui os vídeos que a Natália encaminhou pra gente. Meus dois meninos estudam na Escola Francisco de Souza Machado e por causa das estradas intransitáveis estão sendo prejudicados, não podem ir na aula. Terça-feira meu filho saiu de casa às 6h30 da manhã e chegou só 14 horas, porque o transporte atolou. Pedimos providências, estamos há 3 meses enfrentando isso. Os professores, moradores, motoristas das vans escolares não aguentam mais, desabafa aqui a Natália. E nós vamos ver aqui as imagens que a Natália envia pra gente. Temos aqui 2 vídeos do transporte escolar. Dá uma olhada só em como está aí a situação da estrada. Tem 2 veículos, a gente vê aí, 2 veículos escolares, outro aqui deste lado. Então, a situação ali terrível, espantosa, né, da estrada. Mais uma imagem que a Natália compartilha com a gente. Tá aí um trator puxando um caminhão também. Então, além do problema escolar, das crianças que estão tendo um prejuízo terrível em mais um ano aqui no estado do Rio Grande do Sul e no interior de Cachoeira do Sul, há também essa situação que envolve o agronegócio de modo geral, quem vive no interior para receber insumos, materiais de toda ordem, não é, que precisam trafegar por motivos óbvios de caminhão, os caminhões não conseguem trafegar. Natália, agradecemos aqui a tua participação, agradecemos o vídeo ou os vídeos que você encaminha pra gente.
e ficamos aqui na torcida de que algo efetivamente seja feito quanto antes para que essas estradas possam receber a devida atenção, a devida manutenção, né? Porque isso que está acontecendo agora é um desfecho de muito tempo de descaso, de falta de manutenção. É claro que a enchente ela foi terrível, ela causou muitos problemas, foi um período longo de muita chuva, mas isso é apenas a culminância de um processo de tempo de falta de manutenção, infelizmente, né, nas estradas rurais. Quem mais? Temos mais recados aqui. O Matheus, será que o capeamento na Conde de Porto Alegre inclui as elevações de água do Arroio Amorim? Sem fazer aterramento para a elevação desse trecho crítico, irão continuar os problemas, diz aqui o Matheus. Obrigado, Matheus, pela tua participação. A Ticiane Soares, gostaríamos de parabenizar a caipira da Escola EMEI Nossa Senhora de Fátima de 2024, Valentina, e agradecer a todos que fizeram este sonho se realizar. Abraços de toda a família. Obrigado, Ticiane, pela participação. Um abraço aí para pequena Valentina, aparecendo aí na telinha da TV Novo Tempo. Daqui a pouquinho, mais recados da nossa audiência. Você de casa pode seguir fazendo o NT Sul junto com a gente. A seguir, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul segue atuando na busca das 30 pessoas que continuam desaparecidas desde a enchente de maio. A Lena Caetano conversou com o Major Gustavo Locke sobre as estratégias do trabalho que não tem data para encerrar. Hoje o assunto do quadro Dia de Terapia é separação. Nós vamos entender que existem passos para superar o fim de um relacionamento. A gente ainda vai trazer a previsão do tempo de hoje até sábado para todo o Rio Grande do Sul. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Meio-dia e 32, o NT Sul já está de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. E nós sempre voltamos do intervalo aqui no NT Sul, trazendo informações sobre o tempo. E vamos começar esse momento vendo imagens da nossa câmera ao vivo, no centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul, mais um dia com o céu encoberto, né? Já tivemos o dia amanhecendo com muitas nuvens aqui no município. Hoje o sol não apareceu pela manhã, ao menos aqui na região mais central da cidade, diferentemente de ontem, e tem no radar alguma previsão de chuva. Vamos conferir agora os detalhes na previsão. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu encoberto novamente e pode ter pancadas de chuva. Ontem também tinha previsão semelhante, mas não choveu. Então hoje, se chover, não deve ser uma chuva forte e nem generalizada. Temperatura mínima 11 graus e máxima 14. Sexta-feira também pode ter chuva fraca e já fica um pouco mais frio, mínima 8 graus e máxima 11. Sábado essa condição vai mudando, ainda pode ter nuvens, mas novamente com tendência para aberturas de sol. Temperatura mínima 6 graus e máxima 10. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A chuva retornou para parte do Rio Grande do Sul e prossegue nesta quinta em algumas regiões do estado. Esta quinta tem frio no centro, no sul e no leste do estado, com temperatura baixa o dia inteiro, enquanto em cidades mais ao norte e ao noroeste do Rio Grande do Sul, o ar mais quente ainda influencia o tempo com maior aquecimento. Chove nesta quinta numa faixa bastante estreita entre o oeste, o centro do estado e a Grande Porto Alegre. Mais ao norte do estado e ao sul do Rio Grande do Sul, não chove nesta quinta e o sol aparece com nuvens em diferentes pontos. A diferença é que estará frio no sul gaúcho e abafado no norte do estado. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 13 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 14. Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 21 graus. Em Santa Maria, na região central, máxima de 14. Também 14 em Tramandaí e Torres, no litoral norte. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 12 graus.
E vamos ver agora mais participações da nossa audiência. Muito obrigado a você que está interagindo com a gente no WhatsApp. Um abraço para o pessoal aqui no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. A Luciane Brum Moreira, o Claudiano Santos, a Silviana, o Nazareno. Muito obrigado a vocês. Você que está com a gente acompanhando no YouTube, fica à vontade para escrever no chat, que nós estamos aqui de olho nas mensagens e queremos colocar a sua participação no ar também. Vamos para a tela, recadinhos aqui do nosso WhatsApp. A Liane está dizendo o seguinte: asfalto onde a rua já é calçada, legal. Aqui na rua Bela Vista, bairro Ponte Verde, está uma buraqueira. Isso é uma vergonha, diz aqui a Liane, não é? Destacando que, na opinião da Liane, então deveria haver primeiro o conserto dessas ruas que nem tem o calçamento, e posteriormente, então, a manutenção ou o capeamento asfáltico nas ruas que já tem pelo menos o paralelepípedo, né? Obrigado, Liane, pela tua participação. A Nice também destacando aqui o seguinte: a gente fica bem descontente, até triste, em saber que as ruas pavimentadas vão ser asfaltadas. Moradores da rua Sérgio Lezama, bairro Tibiriçá, pedem para as ruas serem calçadas há 10 anos. Obrigado, Nice, pela tua participação e pela tua sugestão também em relação a como a manutenção das ruas acontece aqui em Cachoeira do Sul. O Luiz Fabiano, sempre ligado no telejornal, que mudou a minha vida, na companhia da parceira Magali. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Luiz Fabiano. Luiz Fabiano está com a gente lá em Sapucaia do Sul. Acho que em Sapucaia, né, Luiz Fabiano? Se estiver errado, me corrija aí. Obrigado pela participação e pela foto que você encaminha pra gente. Gente, ontem a juíza Lilian Astrid Ritter concedeu a posse do prédio do antigo Hospital da Liga para a Prefeitura de Cachoeira do Sul. Além do município economizar no pagamento do aluguel, essa decisão também beneficia as tratativas de instalação do curso de Medicina aqui em Cachoeira, tendo em vista que a Unisc de Santa Cruz do Sul, uma das universidades interessadas, não tem imóvel próprio aqui no município e solicitou o apoio da Prefeitura caso seja escolhida para sediar o curso. Se isso acontecer, esse prédio, que agora está sob posse do município, pode ser disponibilizado para as instalações do curso. Juliana Flores, advogada da Procuradoria do município e integrante da Comissão Pró-Medicina, disse que agora a Prefeitura aguarda o envio dos projetos ao governo federal, que vai fazer a seleção das propostas. E ainda adiciono aqui a informação que Cachoeira do Sul deve ter 2 propostas pelo curso de Medicina, uma proposta da UBRA e outra proposta da Unisc. Quinta-feira é dia de terapia com a psicóloga Lisiane Omerich, aqui no NT Sul. Hoje é um assunto bem delicado: separação. Nós vamos entender os passos para superar o fim de um relacionamento. E mais, pais separados precisam ser maduros e seguir dando suporte aos filhos. Olá pessoal, hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar um pouquinho de relacionamento. Quando tu tem um relacionamento e esse relacionamento acaba, termina, né? Isso é bem difícil. E um relacionamento, ele não termina naquele dia que as duas pessoas resolvem se separar e uma sai de casa. É uma construção que vem no decorrer do relacionamento, de desgaste, de falta de respeito, de baixa estima, né? De uma série de problemas que o relacionamento apresenta e que muitas vezes as pessoas estão empurrando com a barriga. O término de um relacionamento, ele vem sendo uma construção negativa até que chega no ápice, né, de um término, onde um deles sai de casa e o casal realmente se separa, se divorcia ou não se divorcia, mas estão oficialmente separados. E aí começam os problemas emocionais, afetivos, porque numa separação sempre alguém fica pior. A pessoa que quis ir embora, que quis separar, ela é a pessoa que ela tá um pouquinho melhor do que aquela que então sofreu o baque de que não quiseram mais ela, não me quis mais, foi embora de casa. Essa pessoa que fica, né, essa pessoa que enfim não se conforma com a separação, ela vai passar por vários processos de adaptação nessa nova realidade. Num primeiro momento, ela nega aquela separação, né? Ela diz que aquilo não aconteceu, ela diz para a família que o fulano viajou, que tá doente, que não tá aparecendo por aí, ela não consegue dizer que aconteceu uma separação. Depois
depois tem aquela outra fase que a pessoa vai implorar para voltar, né? Promete mundos e fundos, né? Eu vou ser mais carinhosa, eu vou ter mais tempo, eu não vou brigar tanto, eu vou dar o meu melhor, né? Naquele desespero para que a pessoa possa voltar para casa sem perceber que aquela instituição familiar daquele casal já está falida, né? Aí depois tem a dor que se sente numa separação, porque uma separação, ela não é apenas uma separação de corpos, ela é o término de uma história, de uma vida, de coisas que eram feitas em comum. Por exemplo, quando um casal ele está apaixonado, este cérebro recebe dopamina, recebe ocitocina, que são substâncias hormonais que te dão bem-estar. Então, se tu tá amando, tu tá com bem-estar. A partir do momento que aquilo ali não deu mais certo, tu não desenvolve mais a dopamina, a ocitocina. Então, tu fica com crise de abstinência daquelas substâncias boas que permeavam a tua existência. Aí entra o sofrimento, entra a solidão, entra a culpa, né? O que eu fiz? Por que não deu certo? Qual foi a minha culpa? Entra a raiva da outra pessoa, né? Ah, ele tem outra, ele não me quis porque ele tem outra, ou ela tem outro, né? Em primeiro lugar, tudo aquilo que a gente aceita, a gente tem uma capacidade racional de elaborar melhor aquela dor, aquele problema que a gente está tendo. Então, a primeira coisa é aceitar que aquilo ali está acontecendo. Bom, eu me separei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer daqui para frente? De uma forma mais racional. Tirar de circulação os pertences da pessoa que foi embora, porque tu olhar fotografias, roupas, calçados, objetos, né? Isso te dá dor, isso remete ao tempo que tu estava junto com a pessoa. Então, limpar o ambiente de qualquer coisa que remeta àquela pessoa. Procurar novos objetivos. Não é porque tu tá sozinho que tu morreu, que tu não vai poder fazer mais nada da vida. Não, tu apenas vai ter que adaptar uma vida que era feita a dois, enquanto casal, vai ter que adaptar essa vida para uma vida sozinha. E se tu tem filhos, tu precisa fazer isso, porque os filhos precisam sempre do suporte dos pais. Como eu disse, os pais não se separaram dos filhos, o casal é que se separou. Aqueles filhos sempre vão precisar do pai e da mãe, e tanto o pai quanto a mãe vão ter que elaborar essa separação da melhor maneira possível para poder dar suporte aos filhos, porque nós, seres humanos, nós nascemos para sermos adaptáveis. Então nada vai durar para sempre, uma dor não vai durar para sempre, uma infelicidade não vai durar para sempre, uma perda não vai durar para sempre. Se hoje estamos infelizes, daqui a pouco ali na frente a gente encontra o caminho da felicidade. Até a próxima, pessoal! O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul segue atuando na busca de pessoas desaparecidas durante a enchente que atingiu o estado no mês de maio. A Lena Caetano está chegando com um convidado especial para nos falar sobre as estratégias do trabalho que está sendo realizado e também sobre os bastidores da atuação dos bombeiros nos momentos mais críticos do maior e mais grave evento climático que já atingiu o estado. É isso mesmo, Daniel. Em todo o Rio Grande do Sul são situações diversas a partir do momento em que a enchente já se apaziguou, as águas já baixaram, mas muitos lugares ainda existem alagamentos, tem pessoas que já estão retomando suas rotinas, algumas tantas ainda em abrigos, né? Tantas outras pessoas estão ainda na dor e na angústia de familiares, de amigos desaparecidos em função dessa enchente. Então, sobre isso vamos falar a partir de agora, saber de que maneira esse resgate, essas buscas estão sendo realizadas, como está sendo tratado essa parte, esse setor, digamos assim, desta enchente, a maior tragédia climática aqui do estado do Rio Grande do Sul. Conversa com a gente, Daniel, a partir de agora, o Major Gustavo Locke, ele que é bombeiro militar e também chefe da assessoria de operações do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Major, muito obrigado por nos atender e muito obrigada por estar conosco para nos trazer essas informações também, viu? Muito boa tarde. Boa tarde, Helena. Estamos à disposição aí. Boa tarde
a ti e a todos os telespectadores, e estamos sempre à disposição para qualquer esclarecimento e também transmitir à nossa comunidade todas as ações que estão sendo realizadas por parte do Corpo de Bombeiros. Major, eu começo só resgatando alguns dados em termos de números. Nós temos aqui dados de terça-feira. Claro que a cada dia novas atualizações surgem, mas com relação ao saldo numérico desta enchente, 806 feridos, 180 mortes e até terça-feira, 3 de julho, 32 desaparecidos. Se esses 32 desaparecidos, digamos assim, atualmente, eu creio que são o grande foco de trabalho do Corpo de Bombeiros, né, de busca e de resgate. Sim, perfeito, exatamente. Hoje, o Corpo de Bombeiros foca nesses desaparecidos, né? É evidente que uma ocorrência como a que nós tivemos, uma ocorrência de dimensões astronômicas, de dimensões que nós não temos no nosso cotidiano, ela enseja diversas peculiaridades, né? Tivemos áreas de deslizamento, tivemos a questão da enchente, enxurrada, tivemos a força das águas muito forte, a qual acabaram levando residências, né? Acabaram prejudicando cidades inteiras. Então, a complexidade, o volume e as particularidades de como essas pessoas vieram a desaparecer levam também a uma dificuldade que nós temos de encontrá-las posteriormente, né? Para que nós tenhamos noção, só em áreas urbanas, em áreas que temos interesse em buscas, nós tivemos cerca de 800 deslizamentos conforme monitoramento satelital, né? Verificamos o satélite, o antes e o depois das localidades da nossa região e tivemos 800 áreas de interesse de deslizamento de terra. Então, isso aí compromete um pouco as buscas, mas nós mantemos e iremos manter as buscas o quanto for necessário, né? Até nós termos este saldo zerado ou diminuído. Que tipo de estrutura atualmente está sendo utilizado para dar sequência a esse trabalho de busca? Sim, perfeito. O que acontece? A complexidade dessa ocorrência, ela enseja em decorrência da grande extensão que nós temos, né? Por quê? Porque nós temos um grande acréscimo no volume de água, na altura da água, a água vai levando e arrastando, e nós temos também, pelo solo estar encharcado, alguns pontos de deslizamento. Esse volume de massa, ele acaba empurrando as residências, acabou empurrando as vítimas, tanto para os rios e tanto também ficaram soterradas neste volume. Então, o Corpo de Bombeiros permanece ainda com as diversas modalidades de busca. Nós temos buscas de superfície, a qual nós aplicamos as embarcações na área, nos rios, né, e seus afluentes, para que nós façamos a varredura superficial para ver se encontramos algum eventual corpo, alguma eventual vítima. Nós estamos atuando com os binômios, que são os cães de busca e salvamento e seus treinadores, os quais, através do faro, que o animal tem um faro muito mais apurado que o ser humano, então ele consegue detectar através do odor a localização dessas vítimas, coisa que nós não conseguimos nem com a visão nem com a audição. Então nós estamos aplicando também os cães de busca e salvamento para que nós viemos a rastrear essas partículas odoríferas e consigamos localizar essas pessoas, e a partir daí os operadores fazem o acesso e a remoção daquele volume de massa para encontrar as vítimas. Então estamos trabalhando com os cães, eventualmente quando temos áreas de interesse também trabalhamos com a aeronave, com as buscas aéreas, a qual nós conseguimos percorrer um espaço territorial muito maior do que com as equipes terrestres. Também estamos com as equipes terrestres também. Cabe salientar que nós ainda continuamos com o apoio de outros estados, inclusive, por quê? Porque, conforme eu falei, a extensão é muito grande, né? Então, nós precisamos de um grande volume de efetivo empregado hoje para que consigamos manter estas buscas em toda essa extensão territorial, porque as pessoas foram arrastadas pelas águas. Então, nós ainda estamos com 4 delegações de outros estados, cito Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, né? Estamos com binômios de outros estados também e continuamos com essas ações de busca. Então, o Corpo de Bombeiros ele faz a busca àqueles desaparecidos conforme as presunções, os indícios que nós temos de localização deles na região. E a Polícia Civil faz toda a parte investigativa para ver se essas pessoas estão realmente desaparecidas em decorrência dos eventos ou se estavam, por exemplo, incomunicáveis de algum familiar há muito tempo, né? Então, existe toda essa parte investigatória de polícia judiciária, a qual é realizada pela Polícia Civil.
Major, eu acho que é impossível não aproveitar este momento para lhe questionar também sobre o trabalho desenvolvido por toda a corporação, né, que foi uma mobilização tremenda nessa tragédia que arrasou o Rio Grande do Sul. Como é que para vocês, enquanto profissionais, foi organizar tudo isso? Porque isso aí é líquido e certo, todos dizem a mesma coisa, ninguém esperava que fosse tanto, né? Então, mesmo com toda a estrutura organizacional que a gente sabe que tem a corporação, para vocês também deve ter sido algo além, né, do previsto. Helena, perfeita pergunta. O que acontece? É evidente que o Corpo de Bombeiros ele trabalha com situações ordinárias, né, com a previsão de situações ordinárias e algumas situações que extrapolem também a ordinariedade, né? Aquelas situações extraordinárias, no qual acontecem ocorrências um pouco mais complexas. O nosso efetivo existe para esse tipo de atendimento. Mas o que nós tivemos foi um evento inigualável, né? Foi uma das maiores tragédias do Brasil. A extensão, a complexidade, o volume de servidores que precisaria para fazer esse atendimento, nós teríamos que ter grande parte da população pertencente ao Corpo de Bombeiros, né? Então, esta foi a dificuldade, o grande volume de ocorrências ao qual se aplicou naquele determinado momento. Tanto que, para que nós tenhamos uma noção, a partir do momento que nós tivemos a ocorrência, os servidores foram chamados de casa, foram aplicados praticamente a totalidade dos servidores, né? Nós trabalhamos com escalas de serviço, com turnos de descanso dos nossos servidores. É evidente que ninguém consegue permanecer 24 horas direto de serviço, né? Uma situação de ordinariedade. Mas, nessa circunstância, todo o efetivo foi convocado, foi colocado a campo, enquanto nós não tivemos a tranquilidade de que todas as pessoas que tinham para ser salvas já haviam sido salvas, nós permanecemos com o efetivo praticamente full, todo o efetivo do Corpo de Bombeiros convocado e atuando, né? Que momento da enchente, dos resgates, enfim, foi o ápice da dificuldade para vocês? O ápice da dificuldade, sem sombra de dúvida, foram os primeiros dias ali, né? O primeiro, segundo dia ali. Por quê? Porque as águas estavam subindo. Ninguém esperava, na verdade, né? Esse volume súbito de água e em tantas regiões, e tão extenso nas regiões. E aí aconteceram que as pessoas, todo mundo precisou de socorro praticamente no mesmo momento. Então, esse foi para nós o ápice da complexidade da ocorrência. Por quê? Porque o volume de ocorrências, ele era muito maior do que nós temos na nossa ordinariedade e numa situação, em alguns eventos também, extraordinários, né? Então, era um volume muito grande. Para que nós tenhamos uma noção, naquele período nós tivemos 51.912 intervenções do Corpo de Bombeiros. E isso foi fundamental também, o empenho dos bombeiros, das delegações de outros estados. O Rio Grande do Sul também, quando nós temos tragédias em outros estados e estamos em um período de tranquilidade, nós também mandamos efetivo auxiliar. Então, essa articulação da Liga BOM, que é a Liga Nacional dos Bombeiros do país, né, ela é muito salutar, porque nós tendemos a acrescentar efetivos de outros estados ao estado que está sendo afetado pelo evento e ali reforçar. Para que nós tenhamos uma noção, vieram mais de 1.000 bombeiros de outros estados, atuaram aqui no Rio Grande do Sul, né? E tivemos de todos os estados da federação. Isso de alguma maneira serviu como sinal de alerta, esse evento, para que o Corpo de Bombeiros de alguma maneira mude em alguma coisa a sua forma de atuação, né, a sua forma de estrutura? Embora nós saibamos que a dificuldade de prever um evento desses é bem grande, né? Mas os órgãos, tanto de segurança, reestruturação, defesa civil, as prefeituras municipais, estão trabalhando constantemente para que nós não tenhamos nada mais semelhante a isso, né? A esse tipo de problemas. No caso, se tiver, que tenha-se medidas saneadoras para que não cheguemos a estas circunstâncias tão agravantes, tão agravadas como essa que nós vivemos. Então, é uma série de estruturações, de articulações de todos os órgãos para que, conjuntamente, nós venhamos a dirimir esses problemas futuramente. Ok, Major, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom trabalho aí, né? Firme na luta. Obrigada a vocês aí pelo trabalho também. O Rio Grande do Sul seguramente também agradece. E, de uma certa maneira, a gente sabe que o trabalho de vocês
faz diferença, né? Transmite confiança, segurança para a população, né? E a gente agradece o empenho de cada um de vocês durante todo esse evento e por todos os dias, né? Porque é um trabalho constante. Muito boa tarde e obrigada mais uma vez. Boa tarde, até a próxima. O Corpo de Bombeiros permanece à disposição sempre que precisar. Ok. Tá aí então, Daniel, participação do Major Gustavo Locke, diretamente lá da capital gaúcha de Porto Alegre, nos falando um pouquinho sobre, né, o trabalho desenvolvido pelos bombeiros durante o ápice aí da enchente, dessa maior inundação que o estado do Rio Grande do Sul já vivenciou, e também sobre o trabalho que segue, né, com relação à busca, né, por pessoas que ainda estão desaparecidas, né, em função desta super enchente. Eu volto contigo. Muito obrigado, Lena, pela tua participação, por esses esclarecimentos tão importantes, né? Você imagina, são mais de 30 pessoas que estão desaparecidas até este momento. Então imagina a angústia, o sentimento dessas famílias, que deve ser algo terrível. Então que esse trabalho possa continuar, que essas pessoas sejam encontradas o mais brevemente possível, para que as famílias possam passar por esse momento, né? E retomar as suas vidas na medida do possível. Vamos aqui ver mais mensagens, participações da nossa audiência. Muito obrigado a você que separa um tempinho na hora do almoço para falar com a gente, para comentar as reportagens, para sugerir um assunto que você entende que seja também relevante para a nossa comunidade e você que conta informações. Então, vamos aqui para a nossa tela. O Victor do Carmo, essa é minha mãe. Nós assistimos o telejornal todos os dias, acompanhada pelo César. Obrigado, Victor, pela participação. Grande abraço aí para a mãe dele, né, que está de olho aí na telinha. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui dos nossos telespectadores. O Esair Silva. Uma vergonha a Prefeitura de Cachoeira ter deixado as estradas do Barro Vermelho ficarem neste estado. Os motoristas, para fazer o transporte dos estudantes, estão passando muito trabalho, diz aqui o Esair. Obrigado, Esair. As imagens que a gente recebe são terríveis, né? Realmente, como mostramos no bloco anterior aqui de interatividade. E conforme a gente já mostrou em reportagens também, nossa equipe tem ido ao interior para demonstrar essas situações e buscar respostas do que pode ser feito. O Everton está participando com a gente. Vamos ouvir aqui o que diz o Everton. Boa tarde, tudo bem? Eu queria aí agradecer o pessoal da prefeitura e o pessoal também da barragem aí, nós corremos muito atrás para ter esse cascalho na estrada aí. Aí eu queria dizer que o pessoal da prefeitura já estão cascalhando a estrada da barragem aí. Um abraço para todos, muito obrigado. Obrigado, Everton, pela participação. Tá aqui a foto, né, que ele compartilha. O pessoal já teve aí largando algumas cargas de cascalho, fazendo a manutenção. Barragem do Capané tinha estradas terríveis também há pouco tempo atrás. A gente vinha mostrando aqui algumas dessas situações. Então, que bom que esse reparo está sendo feito, né? Obrigado, Everton, pela tua participação com a gente aqui. Loredino Gomes, de Cachoeira do Sul. Quando alguém vai tomar uma providência e arrumar a rua Augusto William, travessa entre a Avenida Brasil e Stock Center, vergonhoso, ninguém faz nada, diz aqui o Loredino, reclamando também das condições da rua. Quem mais? Temos aqui a Raquel, lá de Guaíba, no trabalho, ligada na TV Cachoeira. Obrigado, Raquel, pela companhia com a gente, um ótimo trabalho para ti aí, para todos os colegas de trabalho também. A Ana Beatriz está com a gente em Imperatriz, no Maranhão. Aqui no Maranhão está fazendo muito calor, faz um bom tempo que não chove. Obrigado, Ana, pela tua participação. Abraço para todos os amigos aí no Maranhão. Obrigado a você de casa pela companhia, pela participação. Fique ligado na programação da TV Novo Tempo, programação para toda a família. E a gente volta a se encontrar amanhã, a partir do meio-dia, em mais uma edição do Telejornal NT Sul. Até lá, tchau!